Começando mais um Papo Reto, ou torto, como você preferir, aqui no nosso canal Paçoca com Cebola, com a presença sempre ilustríssima de um professor Sérgio, o professor Serjão, que tem sempre muitas informações e muitas curiosidades e tiradas diferentes para alegrar esta nossa segunda-feira. Ou não. E falar, apesar de que hoje nossos temas não são assim tão felizes, mas enfim. Vamos conversar hoje sobre o Rio Bonito do Iguaçu, né, que sofreu com um tornado lá, passou por lá, destruiu um monte de casas, muita gente, pessoas morreram. Também vamos falar aqui sobre a questão das lombadas. Agora chamam, como é que eles chamam agora? Não são exatamente só lombadas, é faixa lombadas, é uma coisa assim que a gente já vai conversar em Londrina, e também falar sobre o aumento da arrecadação de multas em Londrina. Além disso, temos também a visita da ex-primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, fez um evento na sexta-feira da última semana aqui na cidade, né? Logo numa semana que Jair Messias, o Bolsonaro, não recebeu boas notícias. Além disso, temos aí boas notícias para o esporte. A equipe sub-17 do Londrina Tsuru, o Guido, campeã paranaense da categoria. Bom dia, Sérgio Luiz, professor Serjão, tudo bem? Salve o Cláudio Osh, salve aí a galera da internet, do Paçoca com Cebola, obrigado pela companhia, obrigado você está acessando aí, já dá o joinha, já começa a seguir o Paçoca, segue também @Prof. Serjão, o Zé Peixeira lá da 98.9, comigo aqui o Cláudio Osh, a gente fazendo esses comentários bem abalizados a respeito das principais notícias de Londrina, do Paraná, do mundo, planeta Terra e do universo. Falando nisso, Sérgio, um comentário aqui. Esta bandeira sua brasileira, ela tá meio amarrotada, né, cara? Eu sou, você sabe que nós estamos tendo a COP30, e a COP30, um dos objetivos é você economizar energia. Então, focado nesse objetivo de economizar energia, o que a gente fez aqui? O ferro nosso quebrou e a gente não comprou outro. Então, nossas roupas estão todas amarrotadas, mas isso é um sinal de que nós apoiamos a redução da energia como medida para ajudar a natureza. Então, esse é um engajamento nosso, da nossa família, em torno dos objetivos da COP30. Mas você sabe que essa coisa de passar roupa é uma coisa muito do Brasil, né? Tem vários países em que as pessoas não passam uma roupa, né, cara? Então, eu não queria nem comentar nada. Aí, ó, tá até tentando, ó. Eu nem queria comentar nada, porque, como eu não sou descendente, né, de brasileiros, eu sou descendente de paraibano, e lá no nosso país, a Paraíba, nós temos esse hábito aí de não passar roupa. Então, faz parte de uma tradição cultural secular na família Souza. Vocês usavam roupas de linho também? Porque todo nordestino gosta, né? Porque o linho alinha a pessoa. O linho, exatamente. Não, e o corpinho, né, ajuda. Não vamos falar de corpo, não. Vamos falar, então, para uma notícia que é importante. Olha, ontem à noite, o governador deste Paraná, ele mudou uma lei sobre o Fundo para Calamidades. O objetivo é agilizar a reconstrução das casas que foram destruídas na passagem do tornado em Rio Bonito do Iguaçu, ocorrido aí na última semana, né? Então, a ideia do governo do estado é que pelo menos consiga liberar R$50 mil por família atingida. Realmente foi terrível, as imagens são absurdas, né? Houve uma destruição assim, absurda da cidade, é uma cidade pequena, ali na região de Guarapuava, né? Mas foi realmente um tornado aí que chegou aí a mais de 250 quilômetros por hora, foi uma coisa terrível.
Outra novidade também é que os governos, tanto federal e o estadual, resolveram deixar um pouquinho a conversa fiada aí de ideologia de lado e se ajudar. É isso, né, Sérgio? É isso, tem inclusive, não sei se vai colocar agora o áudio aí da conversa do presidente da Itaipu Binacional, Enio Berg, com o governador Ratinho, justamente focando aí na ajuda ao socorro, né, nas cidades do sudoeste do Paraná. Vai pôr já o áudio? Ou daqui a pouco? Eu já vou pegar aqui já. Ah, então tá. Mas é bacana isso, né? Acho que realmente deixar... Agora não é hora de ver política, mas ajudar o povo lá, de nossos irmãos lá, paranaenses, que estão sofrendo com essa tragédia aí, né? Além dos danos materiais, o dano que esse não tem jeito, né? Bom dia, é o Enio Berg. Eu vou colocar aqui, viu, Sérgio? Só um segundo, depois você continua. Governador, bom dia, é o Enio Berg que está falando. Para transmitir para você a minha solidariedade ao Rio Bonito do Iguaçu e outras cidades vizinhas com essa tempestade, e dizer que Itaipu está à disposição para trabalharmos de forma coletiva, até porque se trabalharmos cada um de um jeito, nós perdemos força, não é? E estamos à disposição. O que a sua equipe técnica precisar, nós temos o Coronel Washington, que é o responsável por essa área de segurança e estratégia da empresa, à sua disposição. E já estamos também preparando como faremos com os recursos financeiros que vamos colocar à disposição, além da nossa estrutura física. Tem uma equipe nossa dos bombeiros que já estão indo para lá para encontrar a sua equipe do governo federal, para trabalharmos de forma coletiva, tá bem? Um abraço. Enio, tudo bem? Obrigado, querido, pela força aí, viu? Aquela hora que você me ligou, eu estava lá na cidade, lá não tem, tá sem sinal ainda de internet, essas coisas. Mas muito obrigado, precisando até, falei com o ministro Wellington, ele me ligou, também se colocando à disposição, e o coronel da Defesa Civil nosso aqui, o Fernando, está fazendo todos os levantamentos. Se a gente precisar de algo sim, eu te aciono aí, tá? Muito obrigado por estar nos ajudando também. Você vê, né? Tá todo mundo se unindo para tentar resolver mais rapidamente o problema lá. Lembrando que morreram 5 pessoas lá em Rio Bonito, em Guarapuava. Exatamente, uma tragédia realmente, um vento de 250 km por hora, chegando na categoria F3 de tornado, que vai até F5, né? Aliás, o F5 é conhecido como a ira de Deus, né? O F5 é um fenômeno muito raro e aí a destruição realmente é completa. Mas tirar, né, do limão à limonada, né? Você vê a solidariedade do povo, né? O povo ajudando, com doações, indo para lá para trabalhar como um voluntário. As diferenças políticas deixadas de lado para socorrer o pessoal lá. Então, isso tudo é muito importante e mostra que existe um lado, né, positivo no ser humano, né? Que a gente precisava realçar mais o lado positivo e deixar o lado negativo para lá, né? Focar mais nas coisas boas do que nas coisas ruins, né, Cláudio Walsh? Ah, com certeza. E eu fiquei até curioso, porque eu não me lembrava de uma situação tão grave nos últimos anos no Paraná. E eu fui dar uma fuçada para saber outros eventos parecidos, e eu descobri o seguinte, né, que além desse que aconteceu agora em Rio Bonito do Iguaçu, teve um grande também, em 91, registrado, que foi em Itu, em São Paulo, né, com ventos de até 300 quilômetros por hora. Naquele momento, o tornado matou 15 pessoas. Terrível esse momento. Outro tornado também grave que aconteceu foi em 59, aí também no Paraná, na cidade de Palmas, no sudoeste do estado. Que houve também ventos acima de 200 quilômetros por hora. E os registros da época mostram que pelo menos 35 pessoas morreram por conta desse tornado, né? Então, outra vez em Almirante Tamandaré também teve um outro violento nessa faixa aí também de 300 quilômetros por hora. E em Almirante Tamandaré em 92, 6 mortos,
e em Nova Laranjeiras com 4 mortos. Ou seja, no momento em que o mundo todo se discute os efeitos, né, do efeito estufa, essas mudanças climáticas estão ocorrendo no Brasil, reuniões em cima disso daí, desse tema, vem um tornado e mostra que realmente a situação é grave e não dá para ficar brincando com isso, né, Sérgio? Exatamente. Ô, Cláudio, eu gostaria de lembrar também um outro fato de tragédia também, onde morreram 12 pessoas em Borrasópolis, em 1992. Foi um vendaval também que passou por lá, destruiu toda a cidade, e eu lembro que houve uma comoção generalizada, né, em todo o estado, todo mundo ajudando, e aqui em Londrina, eu trabalhava na época na Paiquerê AM 1110, e eu lembro que nós fizemos uma campanha, assim, de um dia para o outro, né, arrecadando roupa, alimento, enfim, enchendo, acho que 2 caminhões, se não me falha a memória, para mandar para Borrasópolis. E aí os caminhões saíram daqui de Londrina e foram para Borrasópolis, chegaram lá, mandaram os caminhões de volta, porque já tinham tanta doação, já tinham tanta coisa, que não havia mais a necessidade. Então falaram, olha, certamente Londrina também, e realmente tinha, né, pessoas aqui precisando, né, dessa ajuda, e aí Borrasópolis acabou ajudando Londrina nesse sentido. Mas em 1992 também em Borrasópolis, um temporal também, um vendaval passou por lá, deixando 12 pessoas mortas em 1992, uma tragédia no estado do Paraná, na região do Vale do Ivaí. Aliás, é um problema também que está acontecendo agora em Rio Bonito do Iguaçu. Estão chegando muitas doações, até um pouco exageradas. Então, a Defesa Civil está tentando dar uma controlada nisso para que se também vira um caos, né? Separação, muita gente chegando na cidade como voluntários, e a cidade realmente é muito pequena. Então, tem que dar uma pesquisada antes das necessidades para que não se avolume de mais doações, né? E eles vão ter que, de repente, até devolver, uma coisa assim. Mas é importante que você que quer doar, dá uma conversada com o pessoal da Defesa Civil da sua cidade, para ver o que estão realmente precisando, quais as circunstâncias, para que seja mais eficaz essa doação. Serginho? É isso aí. Você já ouviu falar aí das tais das lombadas, né? Aquelas gigantes que acontecem de vez em quando. São as lombofaixas. Não é faixa elevada? Aquelas faixas elevadas que são tão elevadas que, de repente, até o ar fica mais rarefeito. Cláudio, eu vou falar, cara, eu não sou especialista em trânsito, eu não tenho formação em trânsito, então quem sou eu, né, na fila do pão para falar alguma coisa? Eu vou falar da minha experiência como repórter, né? Então, como repórter, a gente ouve muitos técnicos e entendidos da área, e eles falavam assim, lombada é o último recurso, lombada é o mata-burro, né, que eles falam, lombada não é o ideal. E aí agora a prefeitura está instalando lombada, está tirando os radares ali da Castelo Branco ali, né? E colocou 2 lombadas, um do lado, outro do outro lado. Tem até um vídeo aí, ó. Olha lá. Sim, esse aqui, por exemplo, é um caso, né, Sérgio, que te mandaram aí, um dos nossos espectadores, sim. É isso, né? Olha lá, ó, a lombada aí, ó. Bem desse lado esquerdo aí ficava, onde vai virar o vídeo aí, ó. Bem desse lado aí ficava o radar, né? Aí do outro lado também tem a lombada. E tem uma escola particular ali perto também, o movimento é muito intenso nas horas de rush. E eu sempre, por acaso, eu sempre passo por ali, que é caminho da roça. E a lombada eletrônica, que era o radar, funcionava. O pessoal diminuía a velocidade para poder passar ali, não passar para ser multado, né? Aí colocaram a lombada. Então a lombada eletrônica, ela é igual ao ovo. Por que ela é igual ao ovo? É igual ao ovo. O ovo, até um tempo atrás, os nutricionistas falavam assim, não pode comer ovo, ovo faz um mal desgraçado, não come ovo, pelo amor de Deus, não come ovo. Aí passou um tempo, começou, não, gente, tem que comer ovo. O negócio é comer ovo, porque é proteína, faz um bem danado.
Aí Sim. depois voltou, não, gente, não pode comer ovo, é melhor comer ovo de ganso, eu não sei se ganso, eu não sei se Talvez a gansa, né? ganso, tem que comer ovo, sei lá, de pata, né? E aí agora a Graciane come 60 ovos por dia. Não, olha aí, ó, a Graciane come 60 ovos por dia, vamos comer ovo. Então as lombadas eletrônicas na mesma toada. Uma hora lombada é ruim, a outra hora lombada é coisa boa. Então eu não estou entendendo mais nada do que está acontecendo. Você sabe que você tem razão, né? Porque vão mudando as administrações, as equipes são geralmente as mesmas que ficam. Por exemplo, vamos pegar o caso de Londrina, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização. Não muda praticamente a equipe. Muda sim, um ou outro diretor e o presidente, mas muda sempre o entendimento, né? Por exemplo, na campanha eleitoral, o prefeito que se elegeu, o Thiago Amaral, ele falava muito sobre a famosa indústria da multa. Eu, curiosamente, eu sempre achei muito estranha essa conversa de indústria da multa pelo seguinte, eu já fui multado algumas vezes, né? Confesso, já fui multado algumas vezes. E, curiosamente, todas as vezes que eu fui multado, graças a Deus não foram tantas assim, mas todas as vezes que eu fui multado, eu estava errado. Você acredita? Eu estava errado. Entendeu? E as pessoas falam o tempo todo de indústria das multas, né? E a prefeitura, só para você ter uma ideia, a prefeitura disse, o prefeito na época falava, não, tem radar demais, tá? E as pessoas reclamam. Até algumas semanas atrás, Londrina tinha 78 radares em atividade, funcionando. Hoje, eles reduziram para 70 radares, ou seja, diminuíram 8 radares. No entanto, neste ano, de janeiro até o final de setembro, houve um aumento, olha só, aumento no valor arrecadado com multas. Subiu para 26 milhões. Foram arrecadados 26 milhões em multas em Londrina de janeiro a setembro. Ou seja, diminuiu o número de radares, aumentou a arrecadação. E essa conversa de indústria da multa, Sérgio? Será que é porque subiu o valor da multa e aumentou a arrecadação? Houve reajuste? Não sei se houve reajuste. Tudo bem, mas vamos... Não houve aumento geral recente no valor das multas de trânsito. Então, 8% houve. Vamos supor que a multa tivesse sido corrigida pela inflação. A inflação do ano passado foi de 4,5%, não chegou a 5%. O percentual de crescimento no valor arrecadado nesse período foi de 8 e pouco por cento. Ou seja, subiu bem mais do que a inflação, aumentou bem mais do que a inflação. Aí a pergunta, Sérgio, você que nunca foi multado na vida, tem indústria da multa em Londrina? Não, indústria da multa, eu entendo, como eu falo, né? O que eu ouço o pessoal falar é assim, porque o polícia está escondido com um radar multando. Por exemplo, eu passo ali na PR-445, ali em frente ao UEL, e aí volta e meia, o pessoal está ali, a Polícia Rodoviária Estadual, eles param o carro no acostamento, o policial fica dentro do carro, você realmente não vê. Sim. Você só vê quando está em cima, ele fica com um radarzinho aqui, ó. Você só vê quando passa perto do carro, quando passa perto e você, né? Aí você percebe que ele está com aquele aparelho que... Ele parece uma arma, né? Isso. Parece uma arma, mas é um aparelho de multa, né? Móvel, isso. Um gatilho ali, ele tira uma fotinha do sujeito. Então, eu não sei se as pessoas estão falando disso, mas, entretanto, mesmo nesse caso, tem placa avisando, que eu particularmente acho um absurdo ter placa avisando, olha, a área fiscalizada com radar. Porque se tem uma placa indicando o limite da velocidade, creio eu que é para você obedecer o limite da velocidade, né? Então aquele é o limite, você não pode passar daquele limite lá. Então se está escrito, olha gente, 80 por hora é até 80 por hora. Se você passar acima disso, você está errado. Então, eu acho que é nesse sentido que as pessoas falam que tem indústria da multa, mas não justifica, porque
eu também já fui multado algumas vezes, e teve uma vez que eu estava certo. Eu não estava errado. Porque não é verdade, tinha um congestionamento na Sergipe com a Souza Naves, e estava todo mundo indo devagarzinho, né? E eu estava atrás de um ônibus. E eu fui. Só que o ônibus, eu não estava vendo o sinal, o ônibus passou no vermelho. Eu não, eu passei atrás do ônibus. Eu não vi porque estava tudo congestionado. Então, sabe quando abre o sinal e segue todo mundo? Sim. Eu estava atrás do busão e eu não vi o sinal. Eu não sei se a lei de trânsito diz que você tem que ficar parado para esperar enxergar o semáforo para poder passar. Eu vou ser desagradável com você, Sérgio. Você não estava certo. Não estava. Não estava certo, até porque quando a Não gente é que eu fiquei puto, eu fiquei. A gente aprende a dirigir, está lá na regra de trânsito, você tem que manter-se do veículo da frente. Quando está colado no para-choque do carro da frente, você não está sendo muito correto com as leis de trânsito. Então, olha, eu sei que você eu estava parado no semáforo, eu estava, isso acontece todo dia com a família brasileira. O seu coração pode não aceitar isso, mas você estava errado e foi muito bem multado. Você mereceu essa multa. Mas você sabe que essa questão, né? Aí, o que eu fico pensando é assim: estava tudo parado, congestionado, parece que tinha um acidente na Souza Naves mais para frente. E aí o cara, o sujeito que me multou, ele tinha a opção de ajudar a controlar o trânsito. Ele tinha essa opção. Mas qual foi a opção dele? A opção dele foi multar. Eu não sei se ele multou o ônibus, porque o ônibus também passou no sinal vermelho. Eu sei que a multa veio para mim. Para mim veio a multa, eu fui lá e paguei. Mas eu fiquei puto, de ter pagado essa multa. Até hoje eu não concordo muito bem com ela, não. Mas você vê, é isso que é duro, sabe? Porque você vê os caras prontos para multar e não vê o cara pronto para ajudar, né? Para auxiliar. Então, eu acho que tem que ter esse bom senso também, né, de colaborar no sentido de ajudar no trânsito, né, não só pensar na multa, mas pensar primeiro em ajudar as pessoas no trânsito, ajudar a estacionar um carro. Eu já vi o cara sendo multado porque estava manobrando para estacionar o carro, entendeu? O cara estava manobrando para estacionar o carro. Chegou o rapaz lá da CMTU e começou a apitar, e vai, mas o cara apontou, mas eu estou tentando parar na vaga aqui. Então, assim, eu acho que precisa ter um bom senso nesse sentido, é por isso que esse discurso de indústria acaba sobressaindo. Mas, realmente, você falou, não justifica, né? Você tem que andar dentro dos limites de velocidade, obedecer às leis de trânsito, principalmente quando não tem ninguém olhando. Sim, é muito. Outra coisa que é importante a gente falar é o seguinte, ainda sobre a questão aí dessa faixa gigantesca, aquela faixa elevada, ou as lombofaixas que eles chamam, a CMTU tem mais de algumas centenas de pedidos de lombofaixas que os moradores de Londrina pediram para serem instaladas. Obviamente, eles não vão instalar tudo, porque muitas vezes não há justificativa, mas o que a gente percebe pelo volume de pedidos, que tem muito problema de trânsito na cidade, né? Porque senão as pessoas não estavam pedindo tantas lombofaixas. E só para encerrar a questão também do vendaval, em Londrina houve, né, também teve um vendaval muito forte aqui na cidade, segundo a CCR, que coordena aí, né, comanda o aeroporto de Londrina, o aeroporto José Richa. Em Londrina teve rajadas de até 95 quilômetros por hora. Teve muitos destelhamentos e perto de 90 árvores caíram nesse período aí. O fim de semana foi intenso aí da CMTU, fazendo um trabalho pesado aí com a Defesa Civil, etc., para poder liberar as ruas
e também dar uma limpada na cidade, que foi bem brava a coisa, principalmente ali na região norte de Londrina. Você viu muita coisa estragada nesses dias, Sérgio? Muito destelhamento também? Muito destelhamento, vendaval. Destelhamento eu não vi, mas eu vi muita árvore. Aqui no quarteirão de casa mesmo, 2 árvores pequenas acabaram caindo. Onde mais eu vi uma árvore caída, gente? Bom, enfim, mas a árvore caiu bastante. Mas aqui na minha rua, não, mas no quarteirão em volta aqui, teve alguns... Teve uma árvore que caiu e galho. Galho eu vi bastante também. Agora, estava acontecendo um evento, né, no Shopping Norte, Sim. E apesar dos alertas, né, de risco de temporal, de risco de tempestade, o evento foi mantido para o lado externo do shopping, e graças a Deus tinham poucas pessoas no momento que passou a rajada de vento mais forte, e as pessoas conseguiram correr e se abrigar dentro do shopping, onde não houve estragos, mas é um risco muito grande, né? Eu acho que precisa haver uma sensibilidade maior aí, e um convencimento das pessoas dos alertas de temporais, né? Hoje o sistema nosso de meteorologia está bem avançado, eles têm acertado mais do que errado. Então, quando vem alerta de temporal, é para ficar realmente atento, né? E se tiver evento por lá de fora, alguma coisa ao ar livre, eu acho que o bom senso não de cancelar o evento, de adiar o evento, porque pode ser evitada uma tragédia, né? Não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Então, que fique de alerta para quando tiver mensagem da Defesa Civil informando do risco de temporal, para a gente realmente suspender os eventos ao ar livre e tomar essa consciência, né? Ficar dentro de casa bem quietinho. Uma historinha curiosa aí sobre meteorologia. Eu lembro aqui que começo dos anos 90, isso era muito difícil você saber se ia ter tempestade, se não ia, porque os analistas, né, do tempo ainda não tinham tantas ferramentas como se tem hoje. Então, eu trabalhava na época na RPC, e sempre também tinha, né? Do tempo a gente ia muito consultar ali o pessoal do IAPAR. E eu lembro que em uma das ocasiões eu fiz uma matéria dizendo que ia ficar uma semana de maior sol e não sei o quê e tal. E no momento que a matéria entrou no ar, uma tempestade enorme na cidade. E aí eu andava pela rua, as pessoas falavam, você é um mentiroso. Porque enquanto passava a matéria dizendo que ia ter sol pra caramba, aquela coisa toda, estava uma maior tempestade. Mas hoje em dia não, hoje em dia a precisão é muito grande, né? Você consegue acompanhar, porque temos satélites espalhados para todo lado, você consegue acertar com muita precisão essa questão das tempestades. Por isso, realmente, é importante estar sempre atento, né? Ficar sempre atento, porque é uma ferramenta a mais que nós temos para termos, inclusive, segurança, né, para as pessoas. E um ponto de vista, uma questão curiosa sobre meteorologia, já que eu sou professor de história, né, de puxar a sardinha para o meu lado aí, o dia D, que foi quando os aliados invadiram a França, entrando pela Normandia para chegar até Berlim, para poder cercar definitivamente ali o exército nazista, o exército alemão, o dia D, ele dependia, a execução do dia D, dependia do boletim meteorológico, que era dado de hora em hora, para saber se havia condição das embarcações atravessarem o canal, ali o canal da Mancha, se não estiver enganado, né, e chegar até a Normandia. Então, no dia 6 de junho de 1944, agora eu estou lendo aqui, tá, gente? Então, essa é a previsão do tempo considerada a mais importante da história. E não se tinha certeza de que ia ter condições de navegabilidade, né? Mas mesmo assim, o general responsável pela operação, né, colocou em prática a operação o dia D, e aí eles ocuparam as praias ali da França e conseguiram
entrar, cortar a principal linha de comunicação e de suprimento, né, do exército alemão, dando início ao fim, né, da Segunda Guerra Mundial no território europeu. Então, olha só que um boletim meteorológico importante. Extremamente importante. E na sexta-feira, nós tivemos no Paraná a visita da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela está percorrendo... Oi? Ela esteve aqui em Londrina? Esteve em Londrina na sexta-feira, chegou às 14 horas para um evento à noite. Que sexta? Sexta agora, passada, a última. A Michele, a esposa do Bolsonaro? Isso. Ela esteve em Londrina? Esteve em Londrina. Não estou sabendo, não. Estou tomando conhecimento agora aqui por você. Não falou nada. Não, deixa eu abrir aqui. Peraí. Michele Bolsonaro, Londrina. Ah, apareceu aqui, ó. Michele Bolsonaro participou do Encontro Nacional do PL em Londrina. Michele ativa pacto com o Ratinho e empurra Barros ao Senado. Essa manchete ficou estranha do blog do Ismael, né? Michele ativa pacto com o Ratinho e empurra Barros ao Senado. A gente sabe o que o Ismael está querendo falar, mas que ficou estranha a manchete, ficou. Que maldade! É o seguinte... Aqui o blog do Ismael. Sim, é uma maldade pelo seguinte. A Michele Bolsonaro, ela veio para Londrina, né, para participar de um evento com as filiadas do PL, do Partido Liberal. Foi um evento praticamente exclusivo para mulheres, aconteceu aqui no Vila Planalto, se não me falha a memória, né, aqui em Londrina. Tá? Houve muita procura de ingressos e tal. Curiosamente, não teve nenhuma evento com a imprensa, né? Não teve coletiva com a imprensa, foi vetado isso. As únicas coisas que a gente ficou sabendo é de uma ou outra pessoa que postou no Instagram durante o evento lá, mas fora isso, foi curioso, porque é um evento de mobilização das mulheres do Partido Liberal, porém, pelo jeito, não quiseram contar para ninguém. A repercussão não foi assim do jeito que se imaginava. Afinal, ela é uma ex-primeira-dama de um governo polêmico, né, que, inclusive, durante a semana em que o marido teve a péssima notícia em que o Supremo Tribunal Federal manteve a condenação em 27 anos de cana, né, por causa da trama golpista. Então, imaginava-se que haveria uma repercussão bem maior na mídia da presença da ex-primeira-dama em Londrina. Não aconteceu. Né? Então, já viu, né? Muito segredo aí, apesar de que, pelo que eu imagino, deve ter ficado lotado lá o espaço, que cabe aí umas 1.000 pessoas, 1.500 pessoas. Agora, o curioso mesmo foi essa mobilização para não contar para a imprensa, pelo que eu entendi. Talvez por isso que a gente não foi informado aqui, né? Mas entrada gratuita. A entrada era gratuita? Era gratuita, mas tinha que fazer uma inscrição antes, né? Para poder ter controle de entrada, né? Entendi. Bom, tá aí, né? Então veio, a gente não sabe o que foi falado. Aquela coisa de sempre, orações e tal, olha, Bolsonaro é um cara legal, gente que não concorda, mas mobilização para já pensar nas eleições do ano que vem. Sérgio, para a gente encerrar o nosso bate-papo... Será que ela sai candidata à presidência da República, Caló, pelo que você acompanha dos bastidores da política? Eu acho praticamente impossível. Talvez ela saia candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Explico por quê. Dentro da própria família, a família não quer que ela seja candidata, né? Os filhos do Bolsonaro não querem que ela seja candidata. Então, como há essa briga familiar e também há nomes muito mais fortes na direita, com consistência já com experiência, como o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo,
o próprio Ratinho Júnior do Paraná, que também é um nome que está sendo muito comentado sobre essa possibilidade. Tem aí também o Eduardo Leite. Então, você tem vários outros candidatos que poderiam fazer um papel mais forte, digamos assim, na campanha. O caminho que a gente percebe dela é que ela deve ser realmente candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Então, Peraí, o senhor não terá... eu não poderá votar nela nessa próxima campanha. Não, eu só não entendi uma coisa que você falou. O movimento Mulheres do PL é para promover as mulheres para entrar na política. Isso. Para entrar na política, você participar da política, inclusive para ser candidatas a cargos eletivos, né, dentro da política, certo? E aí ela, por algumas declarações, até transparece interesse em concorrer para a presidência. Sim. Mas os homens da família não querem que ela saia candidata. Exatamente. Olha, o seu poder de análise é impressionante, cara. Às vezes eu fico chocado. É que eu demoro um pouco para entender as coisas, mas tudo bem. Né? Tá bom. Basicamente é isso. Sérgio, mas uma boa notícia do esporte e uma notícia não tão boa do esporte. Vamos para a boa notícia do esporte. Boa notícia. As meninas do time de futebol do Londrina Esporte Clube, Tsuru, é um projeto da escola Tsuru Ogido, foi campeã paranaense. Opa, as meninas não, né? As meninas foram campeãs paranaenses, categoria sub-17, neste fim de semana, no sábado, um baita jogo no Estádio do Café. Venceram o Império por 4-0, golearam. O time não perdeu um jogo sequer durante a competição, venceram todos os jogos e, mais do que isso, todos por goleada, fizeram mais de 40 gols. Já o Londrina, o City London, na verdade, o City London, que é o novo time de Londrina de futebol profissional, estava disputando a Série C do estadual, a terceirona, e estava na semifinal. Jogou contra o Verê 2 partidas, uma lá no sudoeste do estado e a outra em Londrina. Os 2 jogos terminaram empatados, foram para os pênaltis e o City London perdeu nos pênaltis, adiando aí a sua vontade de ir para a divisão de acesso do Paranaense. É uma pena, porque se tivesse subido já o ano que vem, entraria na disputa da divisão de acesso e até 2027 poderia estar na primeira divisão do Paranaense. Dessa forma, se tudo correr bem, só em 2028. Sem lágrimas, por favor, Sérgio. É uma pena. Pênalti, né, cara? Pessoal, pênalti é aquilo, né? Tem gente que acha que é loteria, tem gente que acha que é competência, tem gente que acha que é sorte, nós vamos ficar na discussão até amanhã. Mas cabeça erguida e bola para frente, não desistir e manter o sonho aí para poder alcançar os objetivos. Toda a sorte do mundo aos atletas do City aí. Eu falo assim porque eu sou pai de 2 atletas, né? Eles jogam também, os meninos aqui jogam. Eu sei como é que é, cara, quando você ganha e sei como é que é quando você perde. Então, né? A gente torce bastante para os meninos aí do City, para toda a diretoria. Eu tenho muito orgulho, né, de trabalhar na escola de Suruguito, ser professor de história lá. Inclusive, na sexta-feira, eu almocei junto com as meninas lá. Tem até uma foto para registrar esse momento histórico. Não pude ir no jogo porque eu estava em plantões por conta do Enem, mas futebol feminino está em ascensão, não só em Londrina, mas em todo o Brasil, em todo o mundo. Isso é muito legal. E, cara, realmente falar para os pais, né, pais e responsáveis aí de meninas que gostam de futebol, cara, incentiva a menina a jogar futebol. É um negócio muito bacana. E a First, que é a escola onde meus meninos treinam, tem um trabalho voltado para o futebol feminino também, que é muito legal. Lá o professor Eduardo com sua equipe desenvolve essa atividade. E muita menina não vai jogar, cara, porque não tem onde jogar, não tem time, não tem, às vezes não sabe, desconhece, né? Então, toda a sorte aí para um bom trabalho que é feito pelo Tsuruguido, tá
pelo time do Londrina Psuro Guido, incentivando realmente as meninas no futebol. Cara, isso é muito legal e sucesso para todas elas, muito sucesso. Sérgio, foi um grande prazer tê-lo aqui novamente, você, essa sua bandeira desfraldada e amarrotada. Prazer enorme. Semana que vem vamos estar aí. E o seu último recado antes da gente se despedir desse povo. Ontem nós tivemos o Enem, para que você que está acompanhando essa... né, ontem, domingo, dia 9, primeiro dia de Enem, aqui em Londrina, eu fui fazer o Enem, porque eu sou um professor tão presente na vida dos alunos, que eu falo, se vocês passam a dor, eu vou passar também. Li lá as questões, tudo, mas eu tenho uma polêmica aqui do Enem, que ninguém falou, a grande mídia não falou, entendeu? A Globo não mostra, mas o Paçoca mostra, tá? Eu peguei a prova azul para fazer, ó, tá aqui a prova azul. Tá aqui a prova azul para fazer. Eu não estou me referindo às questões sobre religiosidade, que sugere ali que as religiosidades mais atrapalham do que ajudam. Eu não estou me referindo ao texto de 45 linhas que os alunos tinham que ler, mas eu quero aqui que uma retratação do INEP sobre uma questão da prova azul, a questão do número 26. Eu vou ler para você, Cláudio Oste. Doce mistura. A canjica, creme amarelo à base de milho, é prova da diversidade do Brasil pelas variações em seu nome de batismo. Servido polvilhado com canela, o doce confunde. O que lá no norte é canjica, lá no sul é curau. Os nomes se invertem quando o doce muda. O creme branco com os grãos inteiros de milho no sul é canjica, no norte é curau. INEP, curau é outra coisa, não vem não. Canjica exatamente. Canjica e curau são duas coisas diferentes. São feitas da mesma matéria-prima, o milho, mas são doces diferentes. É a mesma coisa que você confundir um pudim com um bolo de chocolate. Então tá aqui a questão, é um absurdo, onde já se viu. Cadê o Xandão para investigar isso aqui, ó, confundindo canjica com curau no Enem? É um absurdo. Até quando essa prova do Enem vai tratar dessas questões ideológicas, fisiológicas e alimentícias, entendeu? Confundindo a cabeça dos nossos estudantes. É um absurdo o que está acontecendo. E para encerrar, este livro aqui foi lançado na sexta-feira, Violência Política contra a Mulher, da advogada Fernanda Vallone Esteves, e nós vamos fazer uma entrevista com ela ainda esta semana, e será veiculado, para falar um pouquinho sobre isso, que é um tema que é muito atual, e ela tem informações muito relevantes. Foi lançado esse livro na sexta-feira, num evento na Câmara de Londrina, e você pode adquiri-lo também pela internet. Até a semana que vem, Sérgio Luiz. Prazer estar com você. Valeu, galera. Muito obrigado. Se chegou até aqui, dá o seu joinha, curte aí, compartilhe com os amigos e segue a gente nas redes sociais. O Paçoca aqui, o professor Sérgio, tá bom? Um beijo para você. Tchau.